Léo Jardim, juvenil. De novo. Eu Juvenil. concordo com você. Eu discordo. Eu tô com o árbitro. O árbitro errou. Eu tô com Feio. o árbitro. Eu tô assim? com o árbitro. O árbitro errou feio. Por que o árbitro errou Ele não feio? aplicou a regra. Como que ele não aplicou a regra? Qual o único jogador em campo que pode ser paralisado do jogo? Mas o caso é que era reincidente, Ele já tinha né? sido atendido 85 E se o cara tá com uma vezes, pedra velho? no rim? E se o cara Pede pra num sair. lance anterior, então Pede pra sair. ele caiu, ele tá com muita dor, ele caiu, Não. Pra mim, o árbitro acertou. O árbitro errou. A cera no futebol o tem que árbitro parar. errou. Não, tudo bem, é a sua opinião. Não, a minha opinião não, é a regra. Não é Aí a regra. vocês estão contra a regra. Não, ele agiu de acordo com a regra. Se o jogador brasileiro faz cera, a culpa não é da regra. Ele A culpa agiu- é da cultura do futebol brasileiro. Ele agiu de acordo com a regra. Ele deu todos os avisos para o goleiro. Deu cartão amarelo aos 22 minutos. Exato. Já Não, tava- e detalhe, E depois Lucas, mandou o goleiro levantar, não levantava, não Ele levantava. Não, pode teve dar o substituição. cartão se ele tá em pé, esperando pra cobrar Lupe, o tiro de meta. teve Caiu, substituição. tem que parar o jogo e não é Não. médico. Mas ele E também eu- não é trouxa. É, exatamente. Ué, mas, é o cartão, mas, é o mas cartão- aí Ué. ser trouxa não é aplicar regra. Mas ele aplicou a regra. Ele não aplicou a regra. O cartão vermelho é Não. o último aviso. Não aplicou Não a foi regra. vermelho, foi amarelo. Foi amarelo e Segundo depois vermelho. amarelo. Ele ué. não aplicou a Já regra. tinha Se é amarelo. pro time do coração de vocês, mas daí não é. o árbitro Não, errou. não é assim. Vem Que dar um seja, Carlão de que Freitas seja também, o não. marco zero para novas condutas dos Não, árbitros. Não. Não, cara. A gente viu na Copa do Mundo de Clubes, a gente Você viu quer na, a acréscimo gente de viu- 30 minutos? A gente viu isso para. em todos os campeonatos cara. Eu organizados acho pela que- FIFA. Copa do Mundo, as Olimpíadas também, Teoria é que muito pelo legal, COI. mas na prática você sabe que não funciona assim, Você tava cara. lá na Copa do Mundo de Exato. Clubes, você via que tinha Exato. 12 minutos de Não, não acréscimo. foi assim, Não, Ah, não tinha, foi. não tinha. Não, Na não Copa tinha. do Mundo Não. de Clubes Não não tinha. tinha. Não Agora tinha. vocês são mentirosos Não tinha. ainda por cima. Não, na Copa Tava do vendo Mundo. o quê? Outros- Na Copa do Mundo. Você tá muito nervoso. O que vai tá embora, acontecendo? O que tá acontecendo? Se você não tem argumento, você parte pra O aumentar meu a voz. argumento é a regra. O que tem a regra? O árbitro errou. Não errou. Errou. Ele deu todos os avisos Ele antes de peitou o fazer a juiz, expulsão. peitou o juiz. O juiz mandou Exato. levanta. Ele falou não. E o médico ali do lado. Não. Daí o cara falou levanta, O não médico não levantou. podia entrar sem autorização do árbitro. Mas ele já tinha entrado 3 vezes. Exatamente. Mas feitas então, aí duas. tem que entrar na quarta, tem que entrar na quinta. E o aí pior vai de dando acréscimo, tudo vai foi, dando acréscimo. Dá foi mais a um coordenada, foi o quem mandou realmente o Léo Jardim ficar no chão, foi o banco do Vasco. Foi o banco. E o queria fazer quarto árbitro substituição. pegou isso. É. O quarto árbitro Ninguém é ouviu. trouxa, né? O cara não Mas é isso trouxa. acontece toda hora. Mas tudo bem, então tem que parar. O árbitro fez certo pra poder parar, gente. Não, então tem que mudar a regra. Não tem que mudar a regra, ele seguiu a regra. Não seguiu a regra. Eu tô achando você hoje de uma maneira muito obtusa. Muita nesse malandragem, muita Eu tô te malandragem. achando Até- Mas o obtuso futebol é o quê? hoje. Até pra cera tem que ter malandragem, o Léo Jardim não teve. Tanto é que levantou, depois foi expulso, levantou caminhando normalmente, foi embora. Exato, e a dor? Aí E já aí, não é tava comigo. moendo, e aí? Em campo. E se ele é internado e teve uma Mas aí você tá uma aventando. lesão na costela, Você tá- aí vai mostrar que é no Não, lance que o árbitro expulsou não, ele. você tá aventando possibilidades. Aí você tá sendo leviano. Não, eu não estou sendo Desculpa leviano, eu estou falar. dando a minha opinião. Tudo a minha bem. opinião é que o árbitro errou. A sua ponto. opinião é leviana, mas tudo bem. Agora estamos falando então com os donos da verdade. Não é isso, Não, Lupe. aqui é que tá- é não porque é isso, cara. Você tá meio chateado. Não, eu só não tô- E é chato esse negócio de cera também, pelo amor de Deus, tomara que acabe mesmo, Mas porque é tem muito que Mas acabar, isso é chato, cara. característica do futebol brasileiro. Mas Na então, o Sul-Americano, árbitro tudo acertou. também, mas- O cara já sabia que tava fazendo papagaiada dá lá. acréscimo, dá 30 minutos, ué. Não existe isso. Já viu alguma vez acontecer isso? Mas tem. aí então o que nós vamos fazer? E o ano passado, o mesmo árbitro, Flávio Rodrigues, expulsou também no confronto entre Criciúma e Botafogo, Criciúma e Bahia, o goleiro do Criciúma justamente por isso. A súmula foi divulgada. A súmula do jogo. Tá aqui. A regra, o motivo. Cartão vermelho. Senhor Leonardo Sérgio Jardim. Retardar o início do Sim. jogo. O reinício do jogo. Após ser advertido anteriormente por retardar o reinício do jogo, expulsei com o segundo cartão amarelo o senhor Leonardo Sérgio Jardim, número 1 da equipe do Vasco da Gama, por de maneira desrespeitosa retardar o reinício de jogo da sua equipe, caindo ao solo sem motivo aparente, mesmo sendo solicitado tanto por mim, o árbitro falando, quanto pelo assistente número 1, negou-se a levantar. Ressalto ainda que o mesmo ficou caído durante todo o procedimento de substituições, tendo tempo suficiente para ser atendido e não fazer. Exatamente. Não fizeram. O médico tinha autorização para entrar durante as substituições, não entrou. Cadê? Onde tá escrito Não aí entrou. que o médico tinha E o Lucas autorização? Piton tava machucado fora de campo, ia fazer a terceira substituição, Onde que fala daí que o médico que ele tinha autorizado a entrada do médico? Tá na imagem. Não, eu quero ver na súmula. Tá na imagem. Ele fala Se que ele falou errou. que teve o tempo inteiro pra recuperar é por causa disso. Ficou um tempão parado, a O substituição não árbitro, acontecia ele errou. e o Não. banco do Vasco ordenou acho pra ele. Bom, Eu acho que foi certo. Eu acho que foi certo. Tanto Eu que também. é difícil. Eu acho que
a comissão de arbitragem da CBF deve, que se reúne hoje, inclusive... Não, já deu parecer, Já avalizou, agradou, né? Tá certo, tá avalizou certo. como certo. Tá certo, tem que ser assim. Meu amigo, escreveu, não leu, Não vai mudar em nada isso. eu acho que vai fazer... Por exemplo, a história dos 8 segundos. Melhorou, né? Melhorou, vê se o goleiro fica segurando a bola. Não fica. Porque é uma palhaçada. A história dos gandulas. Sim. O potinho de ração de Melhor cachorro lá coisa. foi a melhor coisa do mundo, velho. Vê se gandula some bola. Não some Não mais. some mais. E essa cera do goleiro tinha que acabar, velho. Ele Tem que não vai acabar. Esse Não vai negócio acabar. chato. Não vai acabar. Antifutebol, meu. Vai jogar. Se pelo menos ele tivesse feito uma defesaça, tivesse pego uma bola no ângulo, pulado, caído, tudo mais. Não, ele caiu do nada. Caiu do nada, aos Exato. 42 do segundo tempo, Não, caiu. E aliás, que diga-se de passagem, né? O goleiro que ele mais faz na vida é o quê, Chaibe? Pular. Pular. É o que ele mais faz. Sim. Aí quando tá perdendo, tá ganhando de 1-0, o outro time vem pra cima, aí o cara chuta, o goleiro vai lá e faz aquela defesaça, cai no chão e fica Daí- lá meia hora caído Então. porque fez uma defesaça. O cara no aquecimento pula 287 vezes assim. Sim. Mas na hora do jogo, senti meu braço, tá... O Léo Jardim Para. caiu sem ter Para. acontecido nada no minuto Tá bom. anterior. Então tá bom. Enfim, é isso. É isso. Perfeito? A opinião de vocês é que ele tá certo, a minha tá errada e eu não vou mudar. É opinião só. Não tô querendo que você mude, não. Aliás, o mundo tá chato porque as pessoas querem fazer com que as outras pensem iguais Exatamente, a gente ela. tem que respeitar as diferenças. Exatamente, o mundo tá chato por causa disso. Então vamos ser amigos. Entendeu? Dá um Não abraço vou aqui. te dar a mão, não, porque você gritou comigo. Você sabe onde ele pôs a mão antes também. Você não viu onde ele pôs a mão antes então. também. Cara. Mas vamos jogar para os ouvintes. Vamos ver o que os ouvintes acham. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza, Quem é esse? que foi o árbitro que apitou o jogo, tava certo ou tava errado em expulsar o Léo Jardim? Vamos ver o que os ouvintes mandam. Hoje é dia do quê, ô Lupe? Hoje é dia 28 de julho, correto? 28 de julho, nós estamos pertinho de pular pro mês do cachorro louco, agosto. Mês dos ventos, aliás, os ventos já chegaram, Já hein? chegaram de forma antecipada. O vendaval que teve essa madrugada, rapaz, eu assustei, hein? Ó, hoje é dia mundial da conservação da natureza, hein? Opa, vamos proteger e vamos preservar a natureza, hein? A gente tá vendo aí, ó, tudo que tá acontecendo no mundo é uma resposta da natureza, viu? Boa. Então toma muito cuidado. Esses ciclones aí, É. ó o vento aí, ó. Chegou. Nossa, fecha a janela aí, Lupi. Hoje é dia nacional do agricultor. Opa! Abraço para um monte de jornalista meu, agricultor, planta notícia. Exatamente. É. Hoje é dia da independência do Peru. Opa, abraço pro... Então o Peru tá livre. O Peru tá solto. Tá Então tá crescendo bom. cada vez mais o Peru, né? Ah, pelo que o pessoal tem falado. E hoje é aniversário da cidade de São Caetano do Sul. Ô, Bolacha! São Caetano, Parabéns, Bolacha. Feriado, hein, Bolacha? Bolacha, que é Feriadão. torcedor do São Caetano e ele é o Único. sócio número 4 da Bengala Azul. Bengala A azul do torcida Bolacha. organizada do São Caetano, Bolacha faz parte. Grande São Caetano. Hoje é aniversário também de Rodrigues Alves, lá no Acre, O que é? Prefeito? Não, é cidade. Ah, cidade. Itabuna, Itabuna. Paulo Itabuna é Minas? Afonso, São Gonçalo dos Campos e Gandu, na Bahia. Gandula? Gandu. Ah, Gandula. São José da Laje, em Alagoas. Opa, Atalaia, olha, no velho. Paraná, pra você que é de Atalaia, ó, nosso Não grande é abraço. Atacama, não, Não, deserto. Atalaia. Ah. E também hoje é aniversário de Araguacema e Tocantinópolis, lá no Tocantins. Parabéns pra todo mundo. Tocantinópolis que esteve na Copa do Brasil esse ano. Sim, eliminou o... Não, jogou com o Vasco, eu acho. Acho que foi Vasco e Tocantinópolis. Não, ele eliminou alguém. Atlético Mineiro? Não eliminou, mas jogou. Foi 1-0 o gol no finalzinho lá, eu lembro. Ah, também. verdade, que a torcida invadiu depois pra dar uma Atlético esquecida, Mineiro, né? foi Atlético Mineiro e... Quanto foi esse jogo aí? 2-0 pro Atlético Mineiro. Isso, foi esse ano. Mas... Aliás, o Rony fez gol nesse jogo, Tocantinópolis. Contra o Flamengo, em Mas contra o compensação. Flamengo. Ô, Rony, Pô. pelo amor de Deus, ô jogador, jogador. levanta a cabeça, meu irmão. Levanta a Mas cabeça. é o típico caso velho. do Rony, né? Uma bola olha. impossível de pegar, ele pega. Uma bola impossível de pegar, ele consegue desarmar o goleiro ali, sobrar pra ele. E na hora da conclusão foi o Rony de sempre também, que acabou chutando em cima do Varela, que estava em cima da O linha. Rony tem medo do abraço, né? Tem. A torcida do Galo tá brava, né? O ouvinte mandou aqui, falando da súmula, a gente leu a súmula já. Vamos para uma situação extrema. E se o jogador em seguida tivesse um mal súbito devido à negligência do árbitro? Mas aí, É, mas é a Estaríamos- possibilidade. Estaríamos Você tá todos aqui, pode- criticando o árbitro. Não. Sim, Não. sim, correto. Quem quer então o teria que ter sido substituído. Exato, né? não, e outra. Mas às Ô, vezes ouvinte, a pedra no rim, não sei Só um se você já minutinho. teve pedra no rim, ela dá uma dor Mas era insuportável. pedra no rim? Ele falou Não que era pedra no rim? Às vezes ele tá passando por uma raio-x agora. Ah. Levantou, saiu E outra, andando ô, normalmente. Mas às vezes Se sentiu ele, agora. se ele foi expulso, aí ele ia ter tempo para tratamento.
Pronto. Ele foi expulso, aí ele pode ser tratado. Mas se ele espelhou também, aí não precisava de tratamento, Para, né? velho. Eu Boa tô certo, tarde. não tô bolacha. Os caras querem fazer a gente bobo, cara. Exato, tô com você. Então você tá me chamando de bobo. Não. Ah. O árbitro auxiliar ouviu o pessoal do banco do Vasco sai mandando fora. ele cair. Não é o mesmo árbitro que indica. Vou chamar o quando vizinho alguém do aqui, banco hein? Fala. Tem Vizinho. ouvinte dizendo que você tá sendo negacionista. Senhor. Quem, eu? É. Por quê? Porque você tá indo contra a opinião de 99% da população. Não, gente, a gente tá falando de futebol. Eu só tô... A minha opinião é que ele errou, ele não colocou a regra em ação. Só isso. Olha, o ouvinte, eu não sabia dessa informação. Salve, galera. Eliel, você como um bom fã de corridas, você sabia que as pistas dos autódromos são escorregadias somente até as 18? Ah, é? Por quê? Depois são escorrega-noites. Ah, meu Deus do céu, hein, velho? Tem a gente quebrando a cabeça. Bolacha aqui que pra gosta discutir dessas pra piadas lá. discutir Ele que mandou. Que isso, hein, Vinícius? Tem pouca coisa pra falar Isso. hoje. Aliás, a Fórmula 1 nesse fim de semana foi legal, hein? Foi legal. Tá Uma hora e bom. meia de atraso, né? O GP da Bélgica. Olha lá, porque na Fórmula 1 tem atrás, o que no futebol pode ter também? Não, isso não é cera. Ninguém faz cera na Fórmula 1. Aliás, se você fizer cera, você termina em último. Ah, é? O Bortoleto somou 2 pontinhos a mais. Ficou em nono. Foi boa a corrida do Bortoleto. Viu? Expulsão correta, senhores. Tá bom. Abraço. Valeu, Mandou aqui também o Henrique acho. Prado. Prado? O outro ouvinte mandou um monte de coisa aqui, mandou uma foto. CBN Campinas pegando fogo. Claro que não. Hoje é aniversário do Osmar Santos, o grande pai da matéria. Xiro, lá. Expulsão corretíssima do Bem Léo Jardim. O cara gorduchinho. ficou abelha, fazendo cera. Por mais expulsões como essa. Paulo Dias de Hortolândia. Não vai ter mais expulsões, Paulo? Wagner de Hortolândia. Tá certíssimo. Tá chato demais essa cera no futebol. Mas é a culpa questão do- não é a culpa expulsão, é a do questão jogador. foi o cartão amarelo. Como ele foi imprudente, já tinha amarelo, acabou levando o segundo e foi expulso. E aí, então. toda vez que toma 2, Ah, já ué. era. Acho corretíssimo o cartão vermelho pro goleiro Fábio. Isso deveria virar regra. Principalmente quando o próprio pessoal da comissão técnica pede pro jogador cair. Errou até o Débora nome do- Piscinato. Ô, Débora, é o Léo Jardim. Ela só errou. o Não, nome mas do ela goleiro. citou o Fábio, mas O o Fábio Fábio pegou também pênalti errou. O ontem. Fábio pegou até pensamento. Mas também contra o Palmeiras. Nossa, ainda bem. Boa Opa, tarde, opa. bancada. O árbitro acertou. Ele está de parabéns e deve ser aplicado em todos os jogos. Fabiano Moreira, de Campinas. Tudo. Giovanni Cigano. O outro mandou aqui, ó. O juiz decretou dia 22. Ah, não, eu não entendi. Ah, não. Tá, é outra coisa. Que o Boa, Giovanni esse, mandou. boa. Edson, e se fosse o Neymar, o juiz iria expulsar? Claro que não. O Lupe está certo e poderia chamar atendimento para aplicar a regra e depois se observar se foi cera, caberia a expulsão. Chama o médico, vem cá. Aí ele pede pra voltar, fala assim, ó, tá expulso, já que não é nada, vai embora, tchau. Boa tarde, galera Viu? do Arena. Mas o médico jamais ia falar que não é nada, porque é o médico Mas do o time cara dele. ia voltar pro jogo. Mas, ué, aí o árbitro falou, bom, Todo se o goleiro faz cera, doutor- volta pro jogo, Lupe. Se o doutor... Mas aí ele já tinha dado a letra. Aí o doutor viu, ó, vai voltar pro jogo. Aí o árbitro autoriza, vai lá e expulsa. Pronto. Na minha opinião, o árbitro acertou, mas precisa valer a regra para todos, o que não acontece. Gritam descaradamente do banco de reserva para os goleiros em geral ficarem no chão e o quarto árbitro nunca avisa. Mandou aqui a opinião do nosso ouvinte, o Viu? Léo Ferreira. Obrigado, Léo, pela mensagem. Ô, falando em regra, Eliel, você viu a novidade pro ano que vem? Que Vai ter o impedimento semiautomático, né? A CBF já comunicou bateu o os martelo. clubes. Ano que vem, a partir do ano que vem, séries A e B, impedimento Mais rápido, semiautomático. né? É que enfim. Na hora, né? Não vai mais precisar traçar Ontem, por linha. exemplo, você viu o gol do São Paulo, do Ferreirinha? Você viu o gol do Ceará também, contra o Mesma Cruzeiro? coisa, né? O gol do Golzinho. Ceará, pra mim, foi legal. Então, Foi e legal. o gol do São Paulo tá impedido e deram. Não, primeiro que eu já disse aqui pra vocês, impedimento por um cabelo à frente, Sim. um beicinho de pulga não daria. Pra mim, impedimento tem que ser um corpo à frente, velho. É. Que vantagem. E não existe isso, porque o zagueiro sempre vai estar saindo e o atacante vai estar entrando. E depende da parada Então, do frame, o né? zagueiro nunca vai estar em desvantagem, porque ele tá saindo. Sim. Em desvantagem que eu digo por conta de centímetros. Sim. Porque ele sempre tá na posição de sair da área. E o atacante de entrar. Então é normal. Eu acho que esse impedimento, sabe? Um dedão na frente. Não. Gente, isso não faz diferença nenhuma. Mas semiautomático, tomara que realmente acabe com essa polêmica. Ontem sim. tivemos dois lances iguaizinhos, um foi gol, outro automático não. vai pegar até o cabelo, né, na frente. igual na Copa do Mundo de Clubes. Aí sim. Que tinha acréscimo também, mas Não você tinha. não viu. Pessoal, Achava- expulsão mais que certa. Óbvio que dá pra saber se realmente tem alguma coisa ou se foi só cera. E se fosse grave, o expulso poderia ser atendido. Foi o que eu É. disse aqui. É grave. O médico O cara já levantou, socorre ele saiu ali. andando, o Léo Exato. Jardim foi pro Bom, banco, foi lá. Tudo bem, ué, Boa ele tarde, ficou galera. O bravo. Andrei poderia fazer cera também e ser expulso em todas as partidas. Que isso, Ricardo?
Ricardo Jardim Miller tá pé da vida, velho. Dava pra pegar a bola do Náutico. Ó, Lupe, bora fazer 10 quilômetros hoje, Derivaldo? Bora, Derivaldo. Ah, não, eu fiz 17... O Derivaldo corre todo dia assim, cara, 10 Derivaldo tem uma quilômetros. planilha de treinamento porque ele vai pra maratona agora. Mas eu corri sábado, eu corri 17 quilômetros, deu 1h30. E ontem eu fiz 11, mas assim, bem de boa. Então hoje, Derivaldo, é reforço muscular pra não ter lesão. Aliás, se você quer começar a correr... procure um profissional da área para indicar. Não, porque as pessoas às vezes acham que podem fazer. Tá correndo tudo, né? 10 quilômetros aí todo sábado e já acha que é o Usain Bolt. Não, sábado já é o Márcio Atala. Já. Sábado foi 17. Ah, pega esse. Enfim. Concordo com o Lupe, o juiz não tem esse direito. Ele pode dar o tempo de acréscimo que ele julgar, mas não expulsar porque suspeita que o goleiro está fazendo cera. Todo mundo é feito de bobo, então. Quem tá no estádio, quem tá na televisão acompanhando, o cara tá lá, nossa, Aí tá você- machucado, hein? Mais uma Olha vez, só, você o cara chama, tá você chama machucado, o tá doendo ouvinte de muito. bobo e fala que eu mas- sou bobo com essa opinião. Mas Não é bobo. Aceitar isso cara. Mas a Lupe- gente aceita isso faz um tempão. Lupe Nenê mimado. Discordou, ele fica irritadinho. O árbitro Ih, foi olha lá. correto. Mandou correto. aqui o Bruno Pacchioni. É amigo do Grande Fábio Brunão, exatamente. Fábio Chá Tem fez um que pix pra expulsar ele. sim, os acréscimos pode prejudicar o adversário também. Adriano Ramos, do Pac Jambeiro. Boa tarde, amigos. O Lupe está fazendo confusão e não pode dar andamento na partida com o goleiro caído no chão, mas expulsar pode. O Zé Rubens disse aqui. Boa, Zé. E se nos acréscimos esses acréscimos, o Léo Jardim voltasse a cair, e aí não vai parar mais o jogo? Tá jogando Exato. até agora. Não, a Exato. gente vai, então, a partir de um certo momento agora, a gente vai ter aquela regra que quando tem 3 jogadores, não pode ficar com 7, que acaba o jogo, vai ser isso. Porque se for toda hora fazer cera, vai expulsar uma galera. Mas aí. tem que ser assim. Mas não vai ser A história assim. dos 8 segundos não mudou? Não veio pra mudar essa história de cera? Veio. E o cartão vermelho, se não o vai árbitro mudar. perceber que é cera e ele puder aplicar, vai acabar com essa história do goleiro cair, ficar lá caído, estica a perna, não sei o quê. Não e o que eu vai. acho, isso o jogador de linha também faz, não é só o goleiro, não. O jogador de linha faz isso, sente. muito chato, aí tá vem muito chato. atendimento. Chaibi, o cara mal sai na linha lateral Já e levanta. começa a levantar É. o braço. Ei, juiz, ei. querendo voltar. Tava morrendo É até todo um mundo minuto atrás. É todo mundo Na hora trouxa. que o árbitro autoriza a entrada, Não, mas Para o isso que eu tô jogo, Mas a dizendo. questão é expulsa. da prática eu não tô falando dele. que ele não poderia, Da conduta que o Léo dele. Jardim não teria que ser expulso. Chama o médico, entra o médico, atende ele aqui. É falta Aí de vai caráter. atender, Esse cara fala que aí tá morrendo atende. no campo, daí do lado da outra linha, tá fora, não tá mais nada. Tá aí bem. o que acontece? É isso Chama mesmo. o árbitro, chama o árbitro, vem. O árbitro atende o goleiro, o Léo Jardim. Ó, tá caído aqui, parei o cronômetro, tá bom. Aí o árbitro vai lá, joga aquele spray, joga água, aí o goleiro deita, aí o goleiro vai levantar, estica a mão e faz positivo com o árbitro. O árbitro, aí sim ele pode ir lá, ó, amarelo, E você vermelho, reparou no aí você vai lance embora. ainda? Ele nem fez isso. O Léo Jardim foi um mau ator, porque ele começa a alongar também, começa a fingir que tá com outra coisa, não sabe nem que tá doendo. O que pega pra mim, e isso acontece sempre. O jogador recebeu uma entrada lá, aí ele fica chorando, reclamando. Pede cartão pro adversário. E é o time dele que tá vencendo e já tá nos acréscimos. Aí ele fica desesperado pedindo cartão e tal. E aí o médico libera o atendimento, o jogador é colocado pra linha lateral. Imediatamente, assim que ele Já chega sai na da linha maca lateral, pra- ele já levanta a mão. Ei, juiz, posso voltar? Exatamente. E aí, Para. o juiz Tem que pode acabar com punir. essa cera. Tem que acabar. Eu estou completamente a favor do árbitro. E eu, no lugar, também teria expulsado o Léo Jardim. Pronto. Mas se você acha que não, o problema É nosso. Seu. Meu. Bom, intervalo no Arena, Você a sabia gente que no volta já. handball, Ah, quando faz uma falta feia, fica 2 minutos fora, né? poderia no futebol. Ué, ter o isso, cara né? fez cera, ó, Léo Jardim, 2 minutos fora, sem goleiro. Nossa, aí ia ficar bem legal. Cara, o futebol acho que é o único esporte coletivo que Não ele chamou tem nem o primeiro regras... intervalo, né? É o único esporte coletivo que ele tem regras completamente equivocadas. Não tem. Todos os esportes coletivos, todos, permite substituição entrar e sair. É. Permite mudança a hora que você quiser. Não tem essa de, só podem 5, só podem... Eu acho que o futebol ele tem muita regra que poderia ser atualizado, velho. Que nem você joga basquete, os caras entram e saem a hora que quer, o futsal entra e sai a hora que quer, o vôlei entra e sai de acordo com a estratégia do momento. É isso mesmo. E aí, o futebol não, só podem 5, e antes eram 3, né? Só podem 5, mas só pode parar o jogo 3 vezes. Tudo bem, eu concordo que substituições desenfreadas vão deixar ali a situação meio confusa ou até mesmo retardar mais o jogo. Mas eu acho que o futebol tá na hora de passar por uma atualização, sabe, Shaibi? Mas eu não concordo, Um por F5. exemplo,
não concordo, por exemplo, com essa parada que para o relógio daí, por exemplo. Não, isso não. Isso daí, 3 tempos de 30, isso não existe. Isso Futebol foi caracterizado por Futebol 2 é 45 por 45, minutos. mas eu acho que o jogador substituído ele poderia entrar, velho. Claro. Você vê o Gabriel Menino no jogo contra o Palmeiras, gente, ele foi substituído com 30 minutos de jogo. Exatamente. 30 minutos de jogo. Saiu o pé da vida, tal. O que ele tava fazendo de errado, que não tava dando certo, que ele é o culpado. Aí não tem oportunidade de voltar. Eu acho que o futebol ele tem que ter uma atualização para ficar mais legal. Sabe? Porque, por isso que boa parte da moçada que tá surgindo aí... Não gosta mais de futebol. Não gosta, porque o futebol é o único resultado, é o único jogo onde não tem a possibilidade de não ter vencedor. Estados Unidos, que é um povo que clama pelo entretenimento, realmente não gosta de futebol por causa disso, né? Não, o futebol lá nos Estados Unidos, o basquete não termina empatado. Aqui também não, né? todos os esportes. Não, em nenhum lugar do mundo. Não né? todos os esportes têm vencedor. Entretenimento. O futebol é o único esporte que vale o empate. Verdade. Entendeu? Até o futsal tem disputa de pênalti, às vezes, pra desempatar e tal. Porque o futsal é de origem do futebol. derivado, sim, né? Sim. Derivado, isso. Mas o futebol tinha que mudar essa regra. Tem que ter um vencedor. Você começa o jogo, aí... Gente, imagina a pessoa que gasta dinheiro pra ir no estádio ver um 0-0. Nossa, é doído, hein? É perder 90 minutos da vida, cara. Por isso que eu falo, senta numa mesa, vamos discutir, vamos reunir, vamos mudar o futebol mundial. A galera que detém os direitos de fazer isso, né? Mas não ficar... Senão, daqui 20 anos... Não vai ter mais fanatismo por futebol, não. Escreve o que eu tô te falando. Repórter CBN. Segunda-feira, 28 de julho de 2025. O resultado da segunda chamada do ProUni do segundo semestre de 2025 foi divulgado hoje. A lista está disponível na página do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os estudantes pré-selecionados precisam entregar a documentação que comprova os dados pessoais até 11 de agosto de forma presencial na instituição de ensino ou de forma digital, na plataforma indicada pela universidade. A defesa do jogador Bruno Henrique do Flamengo disse que vai recorrer da decisão que tornou o atleta réu por fraudes em apostas esportivas. Segundo os advogados, o atacante nunca tomou parte em qualquer esquema. Bruno Henrique é acusado de ter forçado um cartão amarelo numa partida contra o Santos em novembro de 2023 para favorecer apostadores. A manifestação da defesa foi enviada ao portal G1. O ator Maurício Silveira está em coma induzido para tratar uma infecção após ter sido submetido a uma cirurgia para retirar um tumor no intestino. A informação foi divulgada pela família dele nas redes sociais. O comunicado aponta que houve uma complicação no período pós-operatório. O artista atuou em novelas como Cobras e Lagartos, Faça Sua História e Insensato Coração. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia afirmou que cada ultimato do presidente americano Donald Trump é um passo em direção à guerra direta contra os Estados Unidos. A fala ocorre após o republicano anunciar que vai reduzir o prazo dado a Moscou para encerrar o conflito com a Ucrânia. Trump também disse que não está mais interessado em conversar com o presidente russo Vladimir Putin. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. São 4h32. Informações do trânsito das estradas, principalmente ali no acesso para Dom Pedro. Como tá a coisa, hein, meu caro Mário Quintino? Boa tarde para você. Fala, Eliel. Boa tarde, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Liberado o anel viário Magalhães Teixeira para você que vai em direção da rodovia Dom Pedro. Tinha bloqueio por conta do acidente grave que a gente acompanhou mais cedo, uma colisão entre um caminhão e uma carreta. Infelizmente, uma pessoa morreu nesse acidente, Eliel, e a perícia ainda está fazendo o trabalho lá na pista do anel viário. Então, atenção para você que vai em direção da Dom Pedro, mas já dá para seguir por ali. Tinha bloqueio total, agora a pista começou a ser liberada. Então, para você que precisa seguir em
passa por ali, então siga a viagem, você que utiliza o anel viário para seguir também em direção do sistema Anhanguera Bandeirantes. Falando também, Eliel, a gente trouxe a informação mais cedo de um acidente na rodovia Anhanguera e Limeira, à altura do quilômetro 150, na pista sentido interior. Um acidente envolvendo um caminhão, não teve nenhum ferido grave, felizmente, nessa ocorrência, mas ainda são 4 quilômetros de lentidão para quem segue em direção do interior. No trecho de Limeira, então, a rodovia dos Bandeirantes, por enquanto, é o melhor caminho, tanto em direção do interior quanto no sentido da capital. Ainda tem uma interdição parcial na rodovia Anhanguera, a gente vai seguir acompanhando, mas já ficou alerta também para o nosso ouvinte. Eliel. Bom, o ouvinte, claro, ficou por dentro de todas as atualizações aí em relação ao trânsito que o nosso Mário Quintino trouxe. Daqui a pouquinho, dentro do ponto final, a gente continua monitorando essa situação para continuar aí trazendo novos detalhes. Obrigado, Mário. Até já já. Oferta do dia, Oba Hortifruti, filé mignon bovino com cordão, peça a vácuo por apenas 5. Olá, eu sou o Lucas Neri, repórter da CBN Campinas. Estou aqui na Câmara Municipal da cidade, de onde saem as principais notícias relacionadas à política. Aqui você fica por dentro do que acontece lá no plenário e também nos bastidores. E claro, além do YouTube, você sintoniza a 99,1, a rádio que toca notícias, a CBN Campinas. Da tarde, o Estúdio CBN. Tem reportagem, tem prestação de serviços, tem entrevista e muito mais. Em 99,1 FM, aqui no YouTube da CBN Campinas e também A campanha do Agasalho 2025 continua unindo forças. Várias cidades seguem mobilizadas e ajudando quem mais precisa. Participe, doe cobertores, roupas femininas e principalmente peças masculinas e infantis. Para mais informações, acesse campanhadoagasalho.eptv.com.br. Campanha do Agasalho 2025. Aqueça com amor e doe com o coração. Horas e 36 minutos de volta com a Arena CBN. Pois não, Antônio Lupe? Tem muita gente perguntando a respeito sobre a venda de ingressos pro derby. No caso, tá chegando, hein, gente? Torcedor da Ponte, né? Torcida única. Exatamente. E a Ponte Preta divulgou agora há pouco os detalhes para a venda de ingressos pro derby de número 210. Boa! Vamos lá, então. Lembrando, mais uma vez, apenas torcedores da Ponte. Exatamente. Atenção! Bilheterias físicas, ou seja, lá no Moisés Lucarelli, a partir de amanhã... Amanhã já. Terça-feira, amanhã é 29? Amanhã é 29. Terça-feira, dia 29, das 9 da manhã até às 7 da noite. Quanto? R$20 a inteira. E 10 a meia. E 10 a meia para arquibancada e geral. Setor VIP, 60-30. Atenção, torcedor da Ponte, tem que encher, hein? Ó, qual a capacidade liberada, Lupe? 16 mil. Nossa... Será que teremos 16 mil? Você deu uma olhada pro Chaime agora, tá tudo bem. Não, é que ele falou com uma confiança que nem eu tenho. Mas não, é que eu vi recente. Então tá bom. Tá bom. Mil. Ó, e aí na quarta-feira, mesmo horário, das 9 às 19, na quinta e na sexta também. Aí tem um detalhe. Não vai vender ingresso na quinta-feira, hein? Não, quinta sim. Não? Na quinta e na sexta não vai vender ingresso. É só internet? Não, na bilheteria é só amanhã e quarta. Quinta e sexta não. Terça, quarta, mas... Porque os ponte pretanos vão esgotar o ingresso quarta-feira. Não vai vender ingresso porque o ponte pretano vai esgotar o ingresso já na quarta-feira. Pode apostar, Lupi. E atenção. Atenção. Se por acaso tiver ingressos ainda no sábado, não haverá a abertura das bilheterias. Os ingressos serão vendidos somente pelo site, no sábado, ok? Ok. O site é pontepreta.futebolcard.com. Quem quiser comprar pela internet também pode.
Olha só, que legal, hein? Ah, tem outro recado aqui. Outro recado, atenção. Atenção, proprietários de cadeiras e camarotes, tem até às 5 horas de quinta-feira, dia 31, para efetuar a compra na sala do TC10 no Majestoso. Ah, pra quem precisa de mais ingresso aí, né? E o pessoal das cadeiras e dos camarotes, tem que pegar os ingressos lá até quinta-feira às 5 da tarde, tá bom? Então, a partir de amanhã, terça-feira, bilheterias abertas das 9 até às 7 horas, mas é bom correr. E o Guarani vai com o treinador já pra esse jogo? Vai, apresentou hoje, fui lá, Matheus Costa. Quantas Inclusive, hoje pessoas, já ô treinou. Chaib, você disse? 16 mil e pouco. Ô, Chaib, não traz fake news aqui na Quanto CBN. que é? Já te falei, pelo amor de Deus, Chaib. Não, uma coisa é estádio liberado, outra quando Pô, o velho. bombeiro libera. Bombeiro. Liberou pra Estou quanto? aqui com o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que inclusive vence no mês de setembro. E o auto diz o seguinte: Mas clássico é diferente, hein? o Corpo de Bombeiros informa a utilização do estádio da Ponte Preta, Moisés do Carelli, está liberado para 19.221 Não, essa é a liberação, pessoas. mas o que eles recomendam é menos, pode ter certeza disso. Não, cara. Você vai Como ver. que eles liberam para um tanto e recomenda menos? Porque o público Não é sempre clássica, menor. não tem divisão de torcida, é torcida única, Chaib. Eles Tá podem vender o setor destinado ao visitante, porém, só tem uma parte ali que é uma área de segurança que Viu? não tem a presença de torcedor, mas é uma área pequena. Não chega a ser uma área responsável por 1.000 torcedores, 10.000 torcedores. Liga pra Berlim aí, pergunta pra ele, pô. Não, tô te falando, o laudo do Corpo de Bombeiros aqui no site da Federação Paulista de Futebol tá dizendo 19.221 torcedores. É isso. E o laudo de segurança da Polícia Militar já especifica aqui, Lupe, ó. 19.221 torcedores, menos 1.586. 17.635 Pronto. torcedores. Não são os 16 mil. 17 mil ingressos a capacidade. Pô, pelo amor de Deus, Chay, Tá de bom. novo, velho. É que ele falou com uma segurança tão gerou forte. dúvida. Eu fui ver esses Pelo dias amor de justamente Deus, por né? isso. E eu vou falar o seguinte, hein? Fala. Mais uma informação errada, ele pede música no Fantástico. Já pedi tá faz chegando tempo, perto, cara. Tá chegando perto. Já pedi Quando faz estava tempo. 0x0... Hoje foi por pouco, porque ele falou que aqui no off, que o reforço do Flamengo era espanhol, o Samuel Lino. Não, veio da Espanha. Eu não sabia que era Ele brasileiro. falou que era Mas espanhol. daí eu não falei no ar, não. Quando estava 0x0 e o Vasco dando um sufoco no Inter, mandaram o goleiro do Inter cair lá na área depois de um lance bem de boa. E nada de cartão. O problema é a falta de critério. Se fosse por Internacional, lá no Beira-Rio, ele não expulsaria. A Isabel Auxiliadora, boa tarde, o árbitro agiu corretamente. Léo Jardim, Rafael e o Rossi são os reis da cera no Brasil. O Rossi do Flamengo também gosta. O Everton do Palmeiras também, sempre cai e fica um tempão ali, cara. Fala, senhores, Diego do Campo Grande, se fez cera, tem que ser punido e já era. Inclusive, muitos goleiros no Brasil fazem isso. O Everton, o Everson, são os reis também da cera. Sobre a Atalaia, Lupe, acredito que não é no Paraná não, hein? Dá uma olhada aí, acho que é em Pede música aí, Alagoas. pede música aí, Não, cara. tá aqui, ó, Atalaia. Atalaia é a cidade do Aloysio Chulapa, não é? Tem uma Atalaia no Paraná também, ó. Eu pego pra você. Atalaia é um será que município tem? brasileiro do estado do Paraná. Será que tem? Aqui, ó. Não, mas será que é essa que faz aniversário ou é a essa, do de Alagoas? eu cliquei aqui, ó. Estado do Paraná, ó. Mas é essa ou a Não. de Alagoas tá fazendo aniversário? Não, é a do Paraná. do Paraná. Tá bom. Certíssimo, árbitro agiu com bom senso. Mandou mensagem aqui pra gente. Não confundir O com Geraldo Atalaia em Alagoas. Tem uma nota aqui no site. bom. O Dorival do Jardim das Oliveiras. Se todos os árbitros agirem assim, com esta veemência, né, acabaria com as palhaçadas dos goleiros. Mandou aqui. Fala pro Chaves que ele está muito radical e intransigente. É porque ele brigou Ouvinte. com o senhor aqui hoje. Ah, o Fábio Chaib tá de brincadeira. Boa tarde, Arena. Sou vascaíno, sem coração, porque o massagista do Inter mandou o goleiro cair e fazer cera, todo mundo viu. O Bandeira viu, o VAR viu e ninguém falou nada. Onde está o critério do senhor juiz? Onde está a imparcialidade da arbitragem? Estava 0x0 na hora, né? Se for ter que expulsar, concordo, tem que expulsar todos os goleiros do brasileiro. É isso. Mandou aqui. Boa tarde, minha opinião, realmente Nossa, não pode- dá pra saber se o jogador está machucado mesmo ou não, mas o árbitro deveria autorizar o médico e ficar do lado e escutar as conversas, analisar a situação e assim tomar a decisão. Posso ouvir só um pouquinho mais do hino do Vasco, se fosse me autoriza? Pode, coloca Por favor, aí. Bolacha. Quer trabalhar na CBN Rio? Ah, eu queria Sua ser vascaíno. torcida é bem feliz. Eu queria ser vascaíno, mas é muito sofrimento, né? Bom, olá, rachando com a discussão de vocês, o juiz está certíssimo. Thiago só? de Valinhos. Quem não vê isso é Antônio Lupe, mas enfim. Gente, vamos respeitar a Boa opinião. tarde, pessoal Tem do ouvinte que Arena. concorda comigo.
Tudo bem, você pode ter Agora, opinião, se fosse mas uma opinião como aquela que eu tive de tornar o cano brasileiro, e aí eu fui massacrado, tanto é que eu tirei essa daí, eu não tenho mais. Né? Pelo amor Essa de eu não Deus. tenho mais. Essa daqui eu vou continuar com ela. Também. Alô, Maurício Os de anais Campinas. da CBN, da CBN. Obrigado, Maurício de Campinas. O que ele escreveu aí pra gente? O Maurício escreveu que o quarto árbitro ouviu o banco pedindo pra ir cair, por isso que o árbitro expulsou. Alô, Alexandre de Itamugi, Minas Gerais, sempre ligado na CBN, hein? Boa tarde, vocês estão totalmente errados. Cuidado. Itamugi não, eu conheço. Já fui em Itamugi. É que ele cismou com a cidade aí, que ele acha que a gente vai cair. Foi legal. Não vou cair, não. Pode ficar tranquilo. O futebol é o melhor dos esportes. Pode ter por ter regras particulares. Mandou aqui o Rogério. Boa tarde, verdade, tô com o Eliel. Acabou empatado, já vai pros pênaltis. Muito melhor, sem empates. Uma época era assim. Por que vocês não fazem uma contraproposta pra trazer o Cabelo de volta? Porque não compensa. Não compensa. A gente colocou na balança. Inclusive, é melhor deixar ele onde ele Inclusive, tá. o Cabelo mandou foto pra mim, tá indo pro Brinco de Ouro da Princesa agora. Ah, verdade. Guarani B e Primavera. Ele Guarani vai da trabalhar Copa lá? Paulista. Não, vai trabalhar não, tá indo Vai ver o jogo. assistir? Que legal. Goleiro caindo pro técnico passar instrução e fazer cera. O futebol sul-americano é cheio de malandragem. Jogador de linha que faz teatro para prejudicar o adversário e muito mais. O Rossano Basta dizendo que o árbitro 100% certo. Grande Rossano. Eliel, boa tarde. Marco de Valinhos. É ridículo essa questão de cera no futebol sul-americano. É simples de resolver. Coloca-se uma regra, que o atleta que for atendido tem que ficar pelo menos 4 minutos em observação fora de campo. Boa. Concordo. Também acho boa. E aí você ia ver se ia querer atendimento médico. E assim, tá, só o Lupe acha que queria, mas tudo bem, né? Vamos com o ouvinte que mandou áudio aí, Bolachinha. Vamos ver o que a galera tá dizendo no 991869070. Aliás, tem que passar o telefone do WhatsApp, viu, Lupe? Para os ouvintes participarem. O telefone do WhatsApp é o 1991869070. 19 É 19, código de área. youtube.com/CBN Campinas também. Não, você tem que pôr o 9 na frente. Chat. 99186. Tem que pôr o 19 também. Não, antes. você tem que pegar e colocar um Se o 9 a cara mais, tiver né? 011, cara. Não, 19 19, código Mas de se o área cara estiver 19. fora, Não, se o cara, por exemplo, tem que o pôr cara que tá em 19. Itu, por exemplo, tem que pôr o 19. Isso. Aí tem que colocar aquele 9 na frente, que 9 faz na pouco frente. tempo que entrou em Isso, ação. sim. Aí você liga 19, 9. Mas não precisa pôr mais nada. Não, Só não. se você estiver nos Estados Unidos. tá. Isso, mais 50. Não precisa. É só digitar. Você põe ali 0. 19. Se você A operadora tá fora também, da tem região de operadora Campinas. também. Não Sim. precisa, porque você não vai ligar. É só o número da código de Vai área. salvar no contato, futuramente for mas ligada. não pode ligar, é só o verdade. código de área. 199186. Não, mas aí você colocou aquele 9 inicial? Tô falando, ó. Então vai. 19, tira esse 9. Tá. Esse 9 é do 19, Tá. entendeu? Aí você pega o outro 9. 9186 90. Tem outro 9, ó. Tá vendo? 90, Mas é mais um 9 além daquele mais que é um dicionário? 9. Então é são 9999. Não. São em locais separados do número. Ah, entendi. Ó, Agora 19. Mas tem certos lugares que não precisa de 019, mas é só 19, não é 019. Exato. Ah, 19. Ficou antigo já o DDD. 991869070. Conseguimos! É isso aí. E ó, Tá bom, mas não se irrite. não se irrite. Pode participar também pelo chat, assim como o Emerson. Chat. Assim como o Emerson Santana, assim como o Mauro Lemos, o Luiz Carlos. Esse aqui dá um medo, hein? O Binha. Luiz Carlos Ubinha, o Cristiano, que sempre manda mensagem, pode participar no chat do youtube.com/CBN Campinas. Combinado? Vamos com o ouvinte que mandou áudio. Vamos aí, lá. Bolacha. CBN Campinas, Dimas de Valinhos aqui. E aí, Dimas? Falando sobre prorrogação em futebol. Será que já não passou da hora da gente ter o futebol em tempo de bola jogada, medido em tempo de bola jogada, como no basquete? Não, acho que não. Eu acho que passou. Aí o Perde a pessoal vai essência. saber que não adianta fazer cera. Um jogo vai demorar 3 horas. Não, igual aí beisebol. não, é. Gol olímpico devia valer 3, igual no basquete, né? Pelo amor de Deus. Oi, boa tarde. Boa tarde. Esse negócio de cera é triste mesmo, porque o cara joga aguinha e ele já sai correndo. Isso quando ele não cai e fica pedindo atendimento, o time dele recupera a bola e ele já sai correndo também. Verdade. Né? E outra coisa também, o lateral. O cara pega a bola na mão, joga para outro que vem, tá lá do outro lado do campo, dá para outro. Cara, pegou a bola, ele deveria ser obrigado já ele mesmo cobrar o lateral. Concordo. Tô com um ouvinte. Existe isso mesmo. O cara pega a bola, ameaça ali que vai cobrar e aí ele põe no chão pro outro que tá chegando. Acho que tinha que ter uma regra. Lateral. Quem pegou a bola pra bater tem que bater. Tá bom. Pronto. Não pode trocar. Tinha que ter regra.
Saiu o lateral, pegou a bola na mão, você tem que bater. Pronto, velho. E se não bater, cartão amarelo. Tá bom. Deveria ser assim. Eu também concordo. Não tem mais discussão? Fala, pessoal do Arena, boa tarde. André Frajola, tudo bem? Tudo bom, André? Pessoal, calma, fiquem tranquilos. Por quê? Tá todo mundo certo nesse caso. O Lupe tá certo porque quer que se cumpra a regra. E é isso. Na regra, se o árbitro não dá nada ali, tá tudo certo, porque na regra fala isso. Tá certo mesmo. Se o árbitro expulsa como ele expulsou, o Eliel e o Xabi estão certo, porque o árbitro entendeu que o cara tava com cera, então isso, atrasando. É sobre isso. Tá tudo certo. É isso aí, A Frajolinha. única coisa que tá errada nisso tudo é a regra. Que ela tinha que ser mais clara e determinar quando tem que se ter uma intervenção mais rígida do árbitro. É isso mesmo que nós dissemos aqui. Beleza? Tô contigo, um abraço pra Frajola. vocês, seus lindos. Obrigado, amor. Isso aí. Aí me ganha, hein? O ouvinte mandou aqui, pergunta pro Fábio Scheib, Eliel. Fábio Scheib, sendo 16 ou 19 mil a capacidade, muda alguma coisa em relação ao Mundial do Palmeiras? O que ele é, esse cara aí? O que esse cara é? O cara só tá vendo na TV as coisas ainda. O que ele tá falando? Que time ele torce? Ponte Preta? Eu não sei, responde aí, ouvinte, que time que você torce? Mordeu, hein? Mordi nada. Mordeu, hein? O ouvinte, nesse momento, anotando o contato da CBN daqui. Uma foto aqui boa. Favor comentar sobre o lance do jogo da Ponte Preta, onde o Pedro Rocha foi sair jogando e o jogador do Caxias tirou a bola das pernas ali e fez o gol. Gol invalidado corretamente. Foi. Eu achei que foi de forma incorreta. Foi correto. O cara atrapalhou o Pedro Rocha. Não atrapalhou. Quando o Pedro Rocha soltou a bola, ele jogou no pé do cara. Pra frente, o cara foi na frente dele, pô. Ué, mas porra, ué. Ele não pode tirar a mão do Pedro, a bola da mão do Pedro Rocha. Perto, assim, próximo, não pode. Mas aí você vai, aí desculpa, mas aí não tem nada na regra falando que o jogador tem que ficar a 3 metros do goleiro quando for fazer a reposição. Mas tá na área do corpo dele. Na regra diz isso. Se a bola tá na área do corpo dele... Ele já tinha soltado a bola da mão. Então, mesmo assim, soltou pra poder bater, não foi? Não, ele foi jogar com a mão e jogou no pé do cara. Não, mas o cara tá passando na frente dele ali. Eu fiquei na dúvida. Eu achei que foi correta a invalidade do gol. Creio que temos que falar. O Paulo de Tasso de Corumbataí tá falando, gente, vamos acionar o Alexandre de Moraes pra ver o que ele decide. Não, melhor não, porque senão acabar expulsando todo mundo lá. Da última vez que a gente fez um negocinho aqui falando que ia falar do julgamento, nossa, o deu que ruim. Veio aqui no WhatsApp. Sério, cara, o pessoal leva muito pra Eu tô com o Bruno de Mojimirim. Mojimirim, minha cidade natal. O Bruno diz o seguinte, sobre as regras, né, as mudanças. Se ficar empatado, poderia voltar morte súbita. Gol de ouro. Eu também concordo. Joga mais aí um tempo, quem fizer o gol, acabou o jogo. O Brasil amassou a Nigéria naquele jogo, aí teve o gol, tem gol, a Nigéria fez o gol. Foi também? Quem pagou o preço foi o Paraguai contra a França em 98. Foi 0x0, 1x1 no jogo no tempo normal. O Paraguai jogando muita bola, a França fez 1x0. Verdade. Eliminou o Paraguai. É legal, né? Porque, alô, Anderson de Araras. Obrigado pela mensagem, Anderson. O ouvinte tá dizendo que o Benzema fez um gol parecido em final de Champions e valeu. É isso. Qual? Valeu. Do Pedro Rocha. Futebol, 30 Busca minutos aí, cada tempo, cronometrado igual futebol de salão. Valdir Félix. Acho que ficaria ruim, o Valdir Félix. Bom, vai mandando um recado aí, tem mais áudio, né, Bolachinha? Põe aí no ar. Boa tarde a todos da CBN, que é Valmir de Hortolândia. Ô, Valmir. Valmir Hortolândia. Cara, é uma irritação total que dá ver esse tipo de cera de goleiro. Toda hora que esse cara cai no chão, verdade, ele fica fazendo estatelado. cera. E tem que tomar um golinho de água, né? Todo lance que vai pra linha de fundo, ele tem que tomar um golinho de água. É sede, né? E tem que acabar com a cera também de jogador sem vergonha, que não acontece nada. Calma. E fica caído no chão também, fazendo cera. Calma, velho. Aí, ó, o que O juiz é ladrão. Mas pelo Calma, amor de calma, Deus, calma. calma, Certo. pô. Calma. Um abraço a todos. Tá puto, hein, velho? Inclusive o Verrete, depois do jogo, falou que o juiz era ladrão e vai pagar um preço forte aí no STJD, hein? Falou que era um roubo escancarado. Caraca, você encheu a boca pra falar. Mas falou com vontade, cara. Tipo assim, quando dá deslizada, tudo bem, mas pô... Mas, já que tem que falar, fala de uma vez, né? Não pode falar. Mas vai falar, já fala. Não, mas o que me assusta é que ele olhou pra mim e soltou de uma forma, assim, sabe, com uma fome. Avassaladora. Nossa, eu falei, não teve nem o que justificar, tipo, era outra palavra e saiu. Tome. O cara, se ele fosse falou... contra o Corinthians, vocês acham que o juiz iria expulsar? Mas nunca. Também não, hein? Não precisa nem ser o Corinthians. Se fosse o goleiro do Inter...
lá no Beira-Rio. Sobe. Essa semana tem clássico. Aliás, São hein, Paulo Depay, também. Yuri Alberto e Garro juntos contra o Palmeiras, 4 hein? meses sem jogar os três juntos. Vão jogar pela primeira vez depois de 4 meses. O Yuri Alberto que voltou no final de semana contra o Botafogo. Memphis Depay decisivo e o Garro sempre também coordenando o meio campo, né? Corinthians favorito, né? O outro ouvinte aqui, Shaibe, o Ian. Shaibe, concordo contigo, mas pra mim o que irrita de verdade é time sem mundial querer ser grande. Maior campeão brasileiro, não é? Quanto tempo o cara não ganha um título importante? Vê aí pra ele. Vê aí quanto tempo não ganha. Calma. Arena CBN. Sabe aquela pessoa? Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Da manhã na CBN Campinas. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E no último sábado não deu para as meninas do Brasil. Na Liga das Nações, a decisão, a Itália venceu a seleção brasileira por 3-1. O Brasil até começou vencendo 25-22, mas depois perdeu os sets seguintes por 25-18, 25-22 e 25-22. 3-1 para a Itália. A Itália conquista o título da Liga das Nações. O terceiro lugar ficou com a Polônia, que venceu o Japão por 3-1. É patrocinado. Ah, verdade. Repete aí quanto ficou o jogo. Economia lá de boa para animar sua festa julina. Arroz Biguá tipo 1, 5 quilos, R$16,49. Maionese Hellmann's 500 gramas, R$8,98. Bombom Sonho de Balsa 1 quilo, R$46,90. Limpador Casa e Perfume 1 litro, R$6,98. Corra! Ofertas válidas até 28 de julho. Iga Atacado, referência em qualidade, satisfação e economia. A Unimed Campinas entende que consultar Arena CBN. Bom, de volta aqui com o nosso Arena CBN. Jaime de Indaiatuba tá mandando parabéns ao árbitro. Ué, mas por que era aniversário dele? Não, porque ele atingiu de maneira correta. Bom, é isso aí. Tudo bem, então. Ô, Bolacha, põe esse último áudio aí que eu te mandei, por favor. Só o último, tá? Que é endereçado a Fábio Scheibe. Boa tarde, galera do Arena. Boa tarde. O Scheibe fica falando aí que o Palmeiras é o maior campeão brasileiro. Eu não, a CBF, a CBF. A CBF, ué, então vai lá. Não dá pra contar, né, bicho? O cara fica chorando agora que não ganha nada faz quanto tempo esse cara, ouvinte triste aí. Deixa o ouvinte. Quanto tempo o ouvinte não ganha nada, velho? Pô, o cara perdedor na vida, velho. Calma. Vai, deixa o ouvinte falar. Perdedor na vida, velho. Deixa o microfone do Fábio Scheibe. Põe o ouvinte de novo aí, Bolacha. Põe. Boa tarde, galera do Arena.
O Scheibe fica falando aí que o Palmeiras é o maior campeão brasileiro. Metade desses títulos aí vieram no mesmo fax do Mundial. Então não dá pra contar, né, bicho? Recalcado. Não, é assim. O cara é assim, vai lá na CBF, pergunta lá, que nem os caras se vangloriam de ter 2 títulos mundiais lá do torneio de verão, vai na CBF. Mas tem, coisa. Né? Então. Mas tem, né? CBF, maior campeão brasileiro, 12 títulos do Palmeiras, segundo é o Flamengo. E Mundial? Mundial tudo bem, pode ter ganho, Corinthians e tudo mais, mas e agora que tá fazendo efeito isso? A crise que tá lá, os caras batendo, todo no presidente, batendo não sei aonde. Mas tem. Na história, tá lá. Fazendo vaquinha aqui, não passa de 3%. Não, mas Mundial tem, ué. Tá certo. Mas bate. Mudou muita coisa na imagem do Corinthians. Você torce pra Sociedade Esportiva Crefisa e o ouvinte tem direito de torcer pra quem ele quiser. Não precisa ficar nervoso. Tá nervoso à toa. Numa segunda-feira, velho. Até o fone. Pô, velho. E quarta-feira tem jogo. Corinthians e Palmeiras. E sabe quem vai apitar? Wilton Pereira Sampaio. E você sabe o que vai acontecer? O Corinthians vai atropelar o Palmeiras. Escreve o que eu tô te falando. Agora é segunda-feira. 3-0. Segunda-feira, 28 de julho, o Corinthians vai atropelar o Palmeiras. Pode escrever, Scheibe. Aí eu quero ver na quinta-feira você aparecer aqui, ó. Não, sempre estou, cara. Quinta-feira ele não pode vir. Quinta-feira eu saio em São Paulo. Olha lá. Já começou. Orelhinha baixa, rabinho entre as pernas. Não, mas sempre participo, mas eu participo online dessa vez. Quero ver, porque na hora de criticar o ouvinte é o primeiro, né, Lupe? Não, o cara só faz fundamentos infundados aí. Ele tá certo, ué. Ué, como não? Quem é o maior campeão brasileiro? Vê aí. Tudo bem. Vê aí, cara. Vê quantos títulos aí. Cara, mas ele falou que veio no mesmo fax do Mundial. Campeão brasileiro por fax. Aí e agora pega os confrontos do Palmeiras entre os times dos clubes do Clube dos 12, né? Os 12 maiores. Que tem? Vê as vantagens do Palmeiras. O que tem? São 11. O Palmeiras ganhou 11 confrontos, só perdeu pro Internacional. Ganha de todo mundo. Tá aí. 12 times do Brasil. O Palmeiras ganha de todo mundo, cara. Ganhou do Mirassol? Não ganhou do Mirassol, torcedor, né? tudo de... Quanto foi Bahia e Palmeiras? Sei lá. Ué. Só pra saber. Chelsea e Palmeiras, quanto foi? Não vai falar, né? Bom... O Palmeiras ganha de todos os 10 clubes. A dupla campineira chega pro derby perdendo os dois, né? Rapaz, a situação tá feia, hein? O Guarani perdeu mais uma vez a chance de entrar no G8, demissão de técnico, já chegou o Matheus Costa, novo profissional, que vai comandar o Guarani no derby. Semana completa de preparação, mas o Guarani, ele já não tinha margem para erro, agora já não pode mais errar nada, se quiser conquistar uma vaga no G8, começando nesse duelo da Ponte. A Ponte, aliás, mandou uma nota aqui, tá tendo problema para voltar lá de Caxias, ó. A nota que foi divulgada agora há pouco, às 4h40. A delegação da Ponte Preta teve problemas no retorno de Caxias para Campinas. O voo previsto para sair de Caxias no início da tarde dessa segunda-feira, o time precisou seguir de ônibus para Porto Alegre por conta de um mau tempo em função das possibilidades de um ciclone extratropical que se aproxima da região. O voo foi cancelado. 7h da noite só que a Ponte vai voltar para São Paulo, então vai chegar aqui tardão depois da derrota lá pro Caxias. A derrota foi no último lance do jogo, a Ponte perdeu a chance de assumir a liderança. A diferença é que a Ponte ela tá no G8 e bem próximo da classificação. O Guarani precisa da vitória para tentar entrar no grupo dos classificados para a próxima fase. Fechou. Durante a semana falamos mais de Ponte Guarani, óbvio, de Corinthians e Palmeiras, o grande jogo do meio de semana. Boa segunda, uma ótima semana pra todo mundo. O Scheibe, calma o coração. Que isso. Tá